Eu disse ao meu marido que sempre manteria meu ex na minha vida. Não percebi que estava sendo manipulada até que a ficha caiu durante um churrasco na casa dos meus pais, quando meu marido anunciou na frente de todos que estava se divorciando de mim. Oi Reddit, eu nunca pensei que estaria escrevendo algo assim, mas aqui estamos. Tenho 33 anos e minha vida inteira implodiu da forma mais humilhante possível. E eu sei que a culpa é 100% minha. Eu estraguei tudo de um jeito tão grave que precisou do meu ex-marido de 32 anos, anunciando que estava se divorciando de mim na frente da minha família para que eu tivesse um choque de realidade. E quando aconteceu já era tarde demais. Se isso parece uma daquelas histórias em que uma mulher destrói a própria vida por nenhum motivo ou por uma estupidez qualquer, é porque é exatamente isso que aconteceu. Voltando um pouco, conheço meu ex desde os 14 anos. Éramos namorados de escola, depois fomos para a mesma universidade. Namoramos por quase 8 anos, entre idas e vindas, e ele foi o amor da minha vida naquele jeito bobo e adolescente. Só que a vida real não funciona assim. Ele era um desastre. Viciado em drogas, e não no sentido de festa demais nos fins de semana. Era vício pesado mesmo, tudo em frangalhos, irresponsável, mentiroso, quebrando promessas. Às vezes ele podia ser doce, mas 90% do tempo era só um caos de ser humano. Sem estabilidade, sem planos, sem futuro. E eu fiquei muito mais tempo do que deveria, porque achava que o amor podia salvá-lo. Spoiler, não salvou. No terceiro ano da faculdade eu não aguentava mais. Estava exausta, drenada e sinceramente com medo do meu próprio futuro. Eu queria mais. Queria alguém estável, alguém que cuidasse de mim, em vez de eu ficar arrastando a pessoa para fora do buraco. Então terminei com ele. Ele afundou ainda mais e ficamos sem contato por anos. Ele não queria me ver e, sendo honesta, eu também não queria ver no que ele estava se tornando. Cerca de um ano depois do término, no meu último ano de faculdade, conheci o homem que se tornaria meu marido. E ele era tudo que meu ex não era. Confiável, estável, limpo. Nunca tinha tocado em drogas, não fumava, mal bebia. Tinha a cabeça no lugar, conseguiu um bom emprego logo após se formar e o mais importante, era gentil, paciente, o tipo de homem que nunca levantaria a voz. Não era perfeito. Se tinha um defeito, era ser meio capacho. Evitava conflito como se fosse religião. Deixava passar coisas que talvez não devesse deixar. Se havia uma discussão sobre onde comer, o que fazer ou até assuntos grandes como viagens ou dinheiro, ele sempre dizia, o que você quiser, amor. E eu meio que gostava disso. Eu posso ser insistente e dominadora quando quero alguma coisa. E ele nunca retrucava. Na época isso me agradava. Tudo parecia fácil. Namoramos 5 anos, casamos quando eu tinha 27 e ele 26. Ficamos casados por 6 anos. Nosso casamento era bom. De verdade. Meu marido era uma boa pessoa, e ainda é. Não posso sentar aqui e pintá-lo como vilão porque ele não era. Ele era um ótimo cara. Sempre esteve do meu lado e eu o levei longe demais. É até louco quando olho para trás. A quantidade absurda de coisas que ele engoliu antes de finalmente explodir. Ele deixou passar tanta coisa. Me deixou ganhar discussões que eu não tinha o menor direito de vencer. Me deu compreensão quando eu não merecia. Não quero soar delirante aqui. Eu sei o que fiz. Sei exatamente o quão ruim foi. Não estou escrevendo isso para ganhar simpatia ou para que me deem tapinhas nas costas. Eu sei que estraguei tudo. Não estou aqui para justificar meus erros. Não estou aqui para me defender. Estou aqui porque preciso desabafar sobre como arruinei meu casamento. E não é para isso que serve esse subreddit, para falar sobre como a gente estragou tudo. Pois bem, esse é o meu caso. Como já disse, quando terminei com meu ex, ele afundou ainda mais e cortamos totalmente o contato por anos. Eu não soube absolutamente nada dele. E honestamente achei que aquele capítulo da minha vida estava completamente encerrado, por isso fiquei tão chocada quando ele me procurou do nada. Foi pelas redes sociais, só uma mensagem aleatória na solicitação. Eu fiquei olhando por um tempo, pensando se deveria ou não abrir. No começo não queria responder. Tipo, qual o sentido, certo? Mas então, não sei. Eu simplesmente tive que responder porque de alguma forma eu sentia falta dele. Queria saber como estava a vida dele. Mesmo sabendo que não devia, me convenci de que era só curiosidade inofensiva. Tantos anos tinham se passado. O que haveria de tão errado em responder uma mensagem? Foi assim que eu racionalizei. Então aceitei a solicitação e começamos a conversar. No dia seguinte, ele já me convidou para jantar. E sem nem pensar direito, eu disse sim. Não parei para questionar. Não contei nada ao meu marido. Nem considerei como aquilo poderia parecer. Eu simplesmente aceitei. Eu deveria ter contado ao meu marido. É claro que deveria. Mas na hora isso nem passou pela minha cabeça. Não porque eu queria esconder, mas porque simplesmente não pensei. Ou talvez porque uma parte de mim soubesse que não deveria, e era mais fácil fingir que não era nada demais. No dia seguinte, fui jantar com meu ex. Fiquei surpresa quando vi. Ele não estava sóbrio, mas também não era o completo desastre que eu lembrava. Estava com uma aparência ruim, sim. Mas disse que era porque estava tentando se recuperar e passando por abstinência. Disse que estava no caminho certo, trabalhando em si mesmo, e eu acreditei. Me convenci de que aquilo era bom, importante, que talvez ele finalmente estivesse se encontrando. Sentamos e conversamos como se nenhum tempo tivesse passado. Colocamos a vida em dia, falamos dos anos perdidos e foi agradável. Quando cheguei em casa, até contei ao meu marido, mas do jeito que fiz hoje me dá vergonha. Eu simplesmente mencionei, de forma casual. A propósito, encontrei o M hoje. Jantamos juntos. Ele ficou surpreso, muito surpreso. Fez perguntas, tentou entender, e eu ignorei como se não fosse nada.
Só minimizei, disse que não era grande coisa e fui direto para a cama. Nem pensei no impacto daquilo, nem considerei como devia ter soado para ele, como deve ter se sentido. Hoje vejo o quão horrível foi, mas na época tratei como se fosse algo descartável. Depois daquele dia, comecei a ver meu ex com muito mais frequência. Muito mais. Jantares aqui, encontros ali, tomar algo juntos, resolver coisinhas. Virou uma rotina. E honestamente, acho que nunca parei para pensar de verdade em como aquilo parecia. Quando pensava, sempre arrumava uma desculpa para aliviar a culpa. Me dizia, bom, não é como se eu estivesse traindo. Não estou escondendo nada. Não estou mentindo sobre onde vou. Convenci a mim mesma de que não era realmente errado. Era só passar um tempo com alguém que já tinha sido parte importante da minha vida. Achei que meu marido eventualmente superaria, o que, sinceramente, é uma forma completamente distorcida de pensar. Quando ele finalmente me confrontou sobre o tempo que eu passava com meu ex, respondi de maneira seca, quase autoritária. Literalmente disse, ele sempre vai fazer parte da minha vida. Como se fosse inegociável, como se eu estivesse decretando uma lei. Hoje percebo o quão insano isso deve ter soado para ele. Que tipo de esposa diz isso? Mas na minha cabeça, na época, parecia razoável. Eu me dizia, você não finge que alguém que já amou nunca existiu. Além disso, ele estava lutando contra a abstinência, tentando ficar sóbrio, e eu me convenci de que ele precisava de mim, que eu estava fazendo aquilo por compaixão, por cuidado, que eu não podia simplesmente abandoná-lo quando estava tentando mudar. Meu marido não disse muita coisa. Ele nunca foi de falar muito no nosso casamento. Não discutia, não explodia. Apenas assentiu e disse, se é isso que você quer, então tudo bem. Mas dava para ver que ele não gostava nada da ideia. Não disse claramente, mas era óbvio que não estava satisfeito. Eu ignorei. Me convenci de que ele estava sendo ciumento demais, inseguro até. E para minha vergonha, no começo eu até gostei da ideia de que ele estivesse com ciúmes. Tipo, ele ainda me quer, ele ainda se importa. No começo eu gostava. Depois vieram as pequenas discussões. Não eram brigas grandes, gritos ou portas batendo. Esse nunca foi o estilo do meu marido. Como já disse antes, ele não era do tipo que levantava a voz. Evitava conflito como se fosse uma praga, mas também não ficava completamente calado. A sua maneira deixou claro que não gostava da minha amizade com o ex. E sinceramente não posso nem culpá-lo. Principalmente quando comecei a cancelar planos que já tínhamos feito só para sair com meu ex. Ele não gostava do quanto eu trocava mensagens com ele, de como meu celular parecia grudado na minha mão, como eu sempre respondia na hora. Como se estivesse de plantão 24/7. Ele odiava isso. Naquele tempo, eu não percebia o quanto meu ex estava se aproveitando de tudo. Ele sempre mandava mensagem, sempre me enviava algum meme idiota ou fazia uma pergunta qualquer, mantendo a conversa constante. E sempre que eu dizia que tinha planos com meu marido, era quase automático. Algumas horas depois, meu celular acendia com alguma emergência. Dizia que tinha recaído, ou que a abstinência estava insuportável e não sabia o que fazer, ou que só precisava de alguém para conversar. Sempre havia algo. E eu, caía todas as vezes. Não estava pensando direito. Na verdade, quase não estava pensando. Me convencia de que ele precisava de mim, e isso me fazia sentir importante. Mas meu marido não era burro. Sempre foi muito observador. Percebeu o padrão bem rápido. Teve até uma vez em que ele me chamou para uma conversa séria, coisa que raramente fazia. E me disse que havia notado o ciclo. Como sempre que fazíamos planos juntos, meu ex de repente precisava de mim. Ele tentou me explicar que aquilo não era coincidência, que eu estava sendo manipulada, que meu ex sabia exatamente o que estava fazendo. E o que eu fiz? Ignorei. Achei que ele estava apenas com ciúmes. Achei que estava tentando sabotar minha amizade com meu ex. Eu realmente me convenci disso. Hoje, olhando para trás, sinto uma vergonha enorme, porque é tão óbvio o quanto eu estava sendo ingênua. No dia em que meu marido anunciou o nosso divórcio em uma reunião de família, juro por Deus, eu não vi aquilo chegando. Nem um pouco. Fui completamente pega de surpresa. Agora, com a clareza da retrospectiva, sim, eu deveria ter visto de longe, com todas as besteiras que estava fazendo. Na verdade, provavelmente até mereci. Mas naquela época, eu fiquei tão chocada que cheguei a pensar que ele estivesse brincando. Como se esse homem, que nunca fazia piada em público, de repente fosse inventar uma. Minha cabeça simplesmente quis acreditar, talvez ele esteja só brincando. Era um daqueles grandes churrascos de família. Meus pais adoravam organizar, a cada 2 ou 3 semanas, às vezes até 2 vezes por mês, porque reunia todo mundo. Primos, sobrinhos, tios, a família inteira. Virou praticamente uma tradição. E como meu marido e eu morávamos mais perto da casa deles, sempre éramos os primeiros convocados para ajudar. Emergências, churrascos, qualquer coisa podiam ligar para nós. Mas naquela manhã, meu ex não me deixava em paz. Lotava meu celular de mensagens e ligações antes mesmo de sairmos de casa. Dizia que estava se sentindo sozinho, que precisava de mim, que a cabeça dele estava num lugar ruim. Fazia parecer urgente. Fazia parecer questão de vida ou morte. E eu, com toda a minha sabedoria brilhante, caí de novo. Então virei para o meu marido e disse para ele ir na frente, ajudar meus pais a arrumar as coisas, que eu ia dar uma passada rápida para ver meu ex. Coisa de alguns minutos. Eu vi no rosto dele. Era óbvio que não estava feliz. Ele até falou. Disse que eu perderia a noção do tempo. Disse que eu já tinha visto meu ex no dia anterior. Então o que poderia ser tão urgente hoje? Mas eu ignorei, revirei os olhos e falei para ele ir. E como sempre fazia, ele suspirou, engoliu o que sentia e foi. E claro, exatamente como ele previu, não fiquei alguns minutos. Fiquei horas, porque meu ex sabia exatamente como me prender lá. Cada vez que eu tentava sair, ele vinha com a cara triste, a chantagem emocional, aquele teatrinho de autopiedade, dizendo que estava em crise e que se sentia mal.
Que eu era a única pessoa em quem podia se apoiar. E eu, como a idiota que era, deixava me envolver de novo. Quando finalmente cheguei à casa dos meus pais, o churrasco já estava a todo vapor. Eu estava atrasada, muito atrasada, e sabia disso. Evitei meu marido. Passei direto pela multidão e fui para a cozinha procurar minha mãe, pensando que talvez pudesse me tornar útil. Mas claro, já estava tudo pronto. Ela enxaguava as últimas louças, limpava o balcão. Virou-se e me viu, e ficou óbvio que estava decepcionada. Não enrolou nem um pouco. Perguntou diretamente onde diabos eu tinha estado e por que estava atrasada. Por um instante, considerei mentir, inventar trânsito ou alguma desculpa idiota. Mas estava claro que ela já sabia, então resolvi falar a verdade. Disse que tinha ido ver meu ex porque ele parecia mal ao telefone e achei que precisava de mim. Minha mãe nem piscou. Só me lançou um olhar de decepção. Depois disse sem rodeios que o que eu estava fazendo não era saudável. Disse que eu estava com um pé no casamento e outro no passado e que aquilo era errado. Principalmente porque era óbvio que meu marido não estava bem com isso. Aquilo doeu. E o que eu fiz em vez de levar a sério? Ri como uma idiota. Ignorei. Disse que meu marido estava apenas inseguro, com ciúmes, talvez até controlador. Disse que ao manter meu ex na minha vida, eu estava mostrando como a dura era. Que conseguia lidar com relacionamentos complicados sem deixar que interferissem no meu casamento. Minha mãe riu de deboche, bem na minha cara. Disse que aquilo era uma grande besteira. E voltou a fatiar o pão sem nem me dar o gostinho de uma discussão. Lá no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Não queria admitir, mas sabia que ela estava certa. Eu não tinha desculpa, não tinha justificativa, não tinha como dar um giro inteligente para transformar aquilo em algo aceitável. O churrasco seguiu como qualquer outro encontro de família. Para ser sincera, eu até tinha esquecido de toda a confusão anterior. Por um tempo foi só diversão. Não pensei no meu ex. Não pensei nas discussões. Nada. Meu marido continuava quieto, mas como já disse antes, isso não era incomum nele. Nunca foi o mais falante da sala, então eu não dei importância. As horas passaram. As crianças foram para dentro assistir TV ou jogar videogame, e os adultos ficaram nos fundos, ainda conversando e colocando o papo em dia. E então, do nada, meu marido disse que tinha algo para anunciar. Eu lembro de ter me perguntado que diabos ele poderia ter para anunciar. Divórcio nem passou pela minha cabeça. Tipo, nem de longe. Meu primeiro pensamento foi, meu Deus, será que ele vai fazer alguma coisa fofa? Talvez queira fazer um gesto romântico grandioso. Eu estava até meio sorrindo, esperando por algo assim. Mas não. Ele se levanta, olha em volta da mesa e diz com a maior calma do mundo, nós vamos nos divorciar. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Pratos pousados, garfos caindo, conversas cortadas. Todo mundo simplesmente congelou, até eu. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Foi como se tivessem jogado um balde de água gelada no meu corpo inteiro. Minha boca até abriu, mas nada saiu. Eu só fiquei lá, completamente em choque. Minha irmã foi a primeira a reagir, soltando algo como, espera, o quê? Isso é algum tipo de piada? O rosto dela estava todo franzido, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Mas meu marido nem piscou. Disse, não, não é piada. Disse que estava cansado e que tinha terminado. Que tinha sido paciente. Que tinha falado. Que tinha colocado limites e que eu tinha passado por cima de todos eles. Que eu o tratava como capacho, como se ele simplesmente aceitasse tudo enquanto meu ex se tornava prioridade maior na minha vida do que o próprio casamento. Disse que aquele era o limite. Que não aguentava mais. Eu estava envergonhada, magoada, mas mais do que tudo, estava chocada, completamente desprevenida. Eu não sabia o que fazer. Então, agi como uma criança. Levantei e saí correndo. Não disse uma palavra. Apenas fugi como uma adolescente batendo porta depois de uma briga. Minha irmã foi a única que veio atrás de mim tentando me acalmar. Mas, sinceramente, eu nem ouvi metade do que ela disse. Minha mente estava girando em círculos. Depois disso, eu fugi de todas as tentativas do meu marido de conversar sobre o divórcio. Todas. Era como se eu ignorasse por tempo suficiente, não seria real. Como se, enfiando a cabeça na areia, o problema inteiro simplesmente desaparecesse. Até naquela noite, quando chegamos em casa, eu não toquei no assunto. Não perguntei se ele tinha falado sério. Não perguntei se era definitivo. Nem sequer pronunciei a palavra divórcio. Fingi que ele não tinha dito nada. Em vez disso, entrei em modo controle de danos. Bloqueei meu ex em tudo. Celular, redes sociais, tudo imediatamente. Aquela cena no churrasco foi meu alerta, meu tapa na cara. Meu ex estava me afundando e destruindo meu casamento, e eu devia ter percebido antes. Então cortei contato com ele, assim na hora. Depois, tentei consertar as coisas com meu marido. Comecei a planejar noites de encontro, eu não ele. Normalmente era ele quem fazia isso, e eu acabava cancelando metade porque meu ex tinha alguma emergência. Céus, eu até cancelei nosso jantar de aniversário uma vez por causa do meu ex manipulador e patético. Olhando agora, só tenho vontade de me dar um tapa. Então me esforcei mais. Limpei mais a casa, passei mais tempo com meu marido, planejei coisas, cozinhei mais. Me joguei na missão de ser uma esposa melhor, ou pelo menos no que eu achava que poderia compensar. Mas nunca falei de fato com ele sobre o divórcio. Sempre que ele tocava no assunto, eu me fechava, mudava de tema, ignorava. Achei que se fingisse tempo suficiente que ele não tinha dito aquilo, talvez não fosse verdade. Talvez simplesmente desaparecesse. Semanas depois veio o golpe final, os papéis do divórcio. De verdade. Não uma ameaça de ainda estou com raiva, nem um precisamos de espaço. Papéis de verdade, com meu nome ali preto no branco. Eu não conseguia acreditar. Juro que fiquei parada segurando o envelope, como se meu cérebro se recusasse a processar o que estava acontecendo. E então, desabei. Chorei. Gritei. Fiz birra como uma adolescente mimada. Tenho até vergonha de pensar nisso agora, mas naquela época eu estava desesperada. Supliquei. Me ajoelhei.
Agarrei o braço dele como se eu segurasse forte o bastante, ele fosse mudar de ideia. Spoiler, ele não mudou. Ainda tentei recorrer ao plano B, pedir ajuda à minha mãe. Ela e meu marido sempre foram próximos. Às vezes eu até brincava que ele gostava mais dela do que de mim. Então, é claro, pensei, se alguém pode fazê-lo mudar de ideia, é ela. Liguei chorando, implorando para ela falar com ele. Ela tentou, coitada, mas nem isso fez diferença. Ele estava frio como pedra. Uma vez que tomou a decisão, pronto, estava feito. Depois disso, era como se eu nem estivesse mais vivendo. Sentia que estava presa debaixo d'água enquanto a vida seguia sem mim. Passava horas chorando no chuveiro até a água esfriar. Como se, ficando lá tempo suficiente, eu pudesse simplesmente lavar a dor embora. Meu desempenho no trabalho despencou. Eu ficava horas olhando para a tela sem conseguir fazer nada e quase perdi o emprego. Precisei tirar licença não remunerada porque não conseguia me manter em pé. Tentei de tudo para me reconciliar com ele. Mensagens curtas, pequenos pedidos de desculpa. Cozinhei as comidas favoritas dele, gestos aleatórios de carinho. Qualquer coisa que eu achasse que pudesse reacender algo entre nós. Mas era tarde demais. Ele já tinha se desligado e eu só percebi quando a realidade bateu na minha cara. Cerca de um mês depois, ele se mudou. Já tinha encontrado um apartamento novo. Ou seja, ele estava preparado muito antes de eu sequer perceber que tínhamos acabado de verdade. Uma noite, ele me disse, sem rodeios, que estava se mudando, que a casa iria para venda ou, se eu quisesse, poderia comprar a parte dele depois do divórcio. E assim, ele arrumou as coisas e foi embora. Ver ele saindo pela porta com os pertences dele foi o pior dia da minha vida. No fim, eu acabei comprando a parte dele, mas sinceramente a casa nunca mais teve o mesmo significado. Uns 3 meses depois, o divórcio foi oficializado, assim, de forma rápida, quase brutal. Não tínhamos filhos, nem grandes bens em conjunto além da casa, então não havia muito o que discutir. A papelada passou, assinaturas feitas e pronto. Eu estava oficialmente divorciada. Eu nunca mais fui a mesma depois disso. Aliás, nem antes da oficialização eu já não era mais a mesma. Foi como se, no momento em que ele me entregou aqueles papéis, algo dentro de mim tivesse se quebrado e nunca mais tivesse se recomposto. Como disse, acabei comprando a parte dele da casa. E não foi porque era uma decisão inteligente financeiramente. Longe disso. Foi porque eu não conseguia suportar a ideia de abrir mão dela. Aquela casa era nossa, e eu não aguentava pensar em recomeçar em outro lugar, empacotar minha vida em caixas e fingir que era apenas mais uma mudança. Não, eu não conseguia. A casa ainda cheirava a ele. Os lençóis ainda cheiravam a ele. As pequenas coisas dele ainda estavam guardadas em cantos, como se pudesse voltar a buscá-las. Abrir mão daquela casa parecia abrir mão dele completamente. E eu simplesmente não tinha forças para isso. Então, usei até a última parte da minha reserva e comprei a parte dele. Foi estúpido, mas na época parecia a única escolha. Recomeçar em outro lugar. Eu não tinha forças para isso. Quando o divórcio foi finalizado, eu já estava um completo desastre. Dizer que eu estava deprimida nem chegava perto da realidade. Eu chegava em casa, desabava na cama, chorava até apagar, e depois me arrastava para o trabalho só para ficar sentada na mesa feito um fantasma. Quase pedi demissão. Queria pedir. Eu não me importava com nada. Basicamente vivia como uma ermitã. E para piorar, não me restou dinheiro algum, já que tinha torrado tudo para manter a casa. A única razão de eu não ter mergulhado de vez em um buraco escuro foi minha irmã. Ela foi meu fio de vida. Sempre me checando, me puxando para fora da cama, falando comigo quando eu só queria me afundar na culpa o dia inteiro. Ela me lembrava de comer, de respirar, de continuar seguindo em frente. Honestamente, acho que ela nem faz ideia do quanto me salvou naquela época. Ela fez muito por mim, e eu sempre vou ser grata a ela por isso. Mas eu me sentia a pior pessoa do mundo. Tipo, como você destrói um casamento com um homem bom daquele jeito? Como você arruína algo tão sólido com atitudes tão estúpidas? Eu ainda não sei. E a verdade é que acho que nunca vou ficar bem de verdade. Nunca vou me perdoar completamente. E quanto ao meu ex, que se dane. Ele conseguiu exatamente o que queria de mim. Esse desabafo ficou bem mais longo do que eu tinha planejado, mas se você leu até aqui, obrigado. Eu sempre fiquei só observando neste fórum, lendo as histórias dos outros. Mas como já faz meses desde o divórcio, achei que era hora de compartilhar a minha. Como disse antes, eu sei que sou a vilã dessa história. Sei que estraguei tudo. Meu ex-marido não tem culpa alguma, nunca terá. Não estou aqui em busca de julgamento porque, acredite, ninguém poderia me julgar mais duramente do que eu mesma já faço. Eu só precisava colocar isso em algum lugar.